da DRS de Ribeirão A Janaína. é a Janaína, né? Janaína está aí hoje? Se não está, daqui a pouco ela entra. Para a professora Maria Célia conhecer. Sim. Apareceu um quadro aqui, eu tenho que apertar alguma coisa? Por enquanto, não, tá tudo bem. Não. Aqui para mim. Pode só minimizar, se isso atrapalhar passar a apresentação. Boa tarde a todos. Tivemos um pequeno atrapalhada com o link, porque teremos o link fixo, provavelmente, nas demais webs, porque a gente já reservou a nossa data, que é toda segunda, quarta-feira do mês. O pessoal prefere até o horário da 1 hora, né, doutora? Que a gente fazia às 14, agora a gente está fazendo a 1 hora, para abranger mais profissionais, tanto da área da atenção básica, assim como das áreas médio e alto risco, caso queiram assistir às nossas webs. E assim como fica gravado também, eu vou disponibilizar o link onde tem o acesso a todas as apresentações. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a área técnica da saúde da mulher, Dr. Joaquim, eu, Suzete e a Vilma. Temos todas as nossas articuladoras de todos os nossos DRS presentes e os convidados, gestores e técnicos que fazem a atenção primária e secundária voltado para a atenção à saúde da mulher em todos os seus ciclos da vida. A doutora Isabel é a nossa mediadora. Passo a palavra. Vamos dar início, então, ao nosso fórum de discussões para assistência à saúde da mulher nos seus diferentes ciclos de vida. Recordar a todos que já é o nosso terceiro ano, né, de experiência exitosa neste fórum de discussão, aonde trazemos diagnósticos bastante frequentes e na atenção primária e também na assistência em ginecologia, principalmente. O nosso foco do nosso fórum de discussão em assistência à saúde da mulher e seus diferentes ciclos de vida sempre foi um foco para outras doenças, outras demandas, né, dentro da saúde da mulher, frequentes, e que trazem essas mulheres tanto para as unidades básicas de saúde, quanto também para os nossos hospitais e ambulatórios de especialidade. Então, hoje, já na nossa terceira edição de 2024, peço sempre que deixem fechados os microfones. No dia 10 de abril de 2024, nós trazemos, portanto, a temática osteopenia, conduta no climatério, e temos a oportunidade aqui de estarmos com a palestrante, professora doutora Maria Célia Mendes, que é membro do Comitê Nacional de Climatério da FEBRASGO, mestre e doutora em ginecologia e obstetrícia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, docente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, FAEPA, coordenadora do ambulatório de climatério do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, coordenadora do Comitê de Climatério da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Professora Maria Célia, com muito prazer que recebemos a senhora aqui hoje para palestrar a respeito de osteopenia, conduta no climatério. Obrigada. Então, inicialmente, eu quero agradecer o convite. Para mim, foi uma honra esse convite. Falar para tantos médicos, né, da assistência primária. Então, o título da nossa aula é Osteopenia, conduta no climatério. Declaro que não possuo nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Então, vamos começar com o diagnóstico. O diagnóstico de osteopenia, nós vamos fazer uma avaliação da densidade mineral óssea pelo DEXA. Os locais que são mais avaliados é a coluna lombar e o fêmur proximal e o antebraço não dominante em algumas situações.
Então, aí nós vamos ter o resultado em T-score. E aí nós vamos ter um osso normal, podemos ter um osso com osteopenia ou um osso com osteoporose. Pela classificação da Organização Mundial da Saúde, osteopenia é quando o T-score está em menos 1,1 a menos 2,4. Depois que nós começamos o tratamento da paciente, nós vamos fazer segmentos e nós podemos pedir nova densitometria em 2 a 3 anos. E aí nós vamos acompanhar o T-score e a densidade mineral óssea. Quero chamar a atenção para vocês aqui, ó, na descrição do laudo, muitas vezes a gente só olha o T-score, mas a gente tem que olhar também a densidade mineral óssea. Algumas vezes o T-score não modificou e você olha a densidade mineral óssea e ela aumentou. Às vezes não muito, mas aumentou. E também é importante nesse segmento, quando não houve piora desses valores, se manteve o mesmo valor, a gente considera que o tratamento está sendo eficiente. Nós podemos também fazer o FRAX, que é um algoritmo que avalia a probabilidade de fratura nos próximos 10 anos. E essa aplicação do FRAX só pode ser feita em mulheres de 40 a 90 anos. Então, não serve, por exemplo, para paciente que tem insuficiência ovariana prematura. Então, nós vamos entrar no site da Abraço, que é aberto para qualquer pessoa, e vamos procurar o teste do FRAX. E aí nós vamos responder esse questionário, sempre estar atento para ver se está a bandeirinha do Brasil, porque aí corresponde às nossas avaliações, tem que ser assim. E se a paciente, então, fez o DEXA, eu tenho que pôr nessa região aqui o nome do aparelho. O ideal é que a paciente faça sempre a DEXA no mesmo aparelho. E onde que nós pegamos esse nome? Ele geralmente está junto com as fotos da densometria. Vamos pegar também a densidade óssea do colo do fêmur e vamos colocar nesse outro retângulo. Então, lembrar, não é T-score, é a densidade óssea. E sempre usamos aqui ponto e não vírgula. E aí vamos mandar calcular. Então, vamos receber esses valores que correspondem ao risco de osteoporose maior e fratura do quadril. Esses valores vão indicar o limiar de intervenção. Então, a linha de corte que indica a intervenção. Nos Estados Unidos e no Canadá, isso é fixo. Mas no Brasil e na Europa, nós usamos a linha de corte variável. Então, nós vamos ver um gráfico e vamos a indicação de tratamento quando ultrapassa o limiar de intervenção na curva. Então, nós vamos pegar esses dados, esses valores, e vamos preencher o próximo quadro. E aí vamos calcular. Vai formar, então, um gráfico. Então, quando tiver marcado em verde, é baixo risco. Quando tiver marcado no vermelho, é alto risco. Alto risco de fratura. Então, sendo assim, nós teremos a osteoponia com baixo risco de fratura e a osteopenia com alto risco de fratura. Qual vai ser a conduta? Sempre que eu tenho uma paciente com osteopenia, eu tenho que fazer prevenção da perda de massa óssea. E a prevenção de perda de massa óssea deve ser feita em todas as mulheres no climatério. E uma especial atenção deve ser dada em mulheres que estão no período ali junto da menopausa. Por quê? É nessa fase que a mulher perde mais massa óssea. Ela é uma perda mais acelerada. Vocês podem ver, entre 50 e 60 anos, a perda é maior do que nos outros anos. Nos primeiros 5 anos pós a menopausa, a perda é rápida. Então, nós temos que trabalhar bem com nossas pacientes nesse período. Então, incentivar todas as mulheres na pós-menopausa a adotar práticas de estilo de vida que reduzam o risco de perdas ósseas e fraturas osteoporóticas. Mas não é só na pós-menopausa. Na verdade, esse trabalho tem que ser feito durante todo o climatério.
Então, inicialmente, nós vamos fazer o tratamento não farmacológico. A paciente tem que ter uma dieta equilibrada para manter um peso saudável. Tem que ingerir cálcio, que tem que estar adequada, a vitamina D também, atividade física regular, evitar o uso excessivo de álcool, não fumar e adotar medidas para prevenir quedas, por exemplo, uso de sapato alto o tempo todo, muito alto, né? Isso é muito risco para a mulher. Na alimentação, nós vamos orientar alimentação rica em cálcio, leite, queijo, verduras verdes escuras. Se não for possível ingerir a quantidade necessária, vamos complementar com carbonato de cálcio. Então, com mulheres com menos de 50 anos, ela tem que ingerir por dia 1.000 miligramas de cálcio. Acima de 50 anos, 1.200 miligramas por dia. Temos que orientar a exposição solar 3 vezes por semana, 15 minutos, no horário de 10 às 16 horas. Muitas vezes isso não é possível, que a paciente trabalha. Então, vamos prescrever vitamina D. A dose mais usada é 1.000 unidades por dia ou 7.000 unidades por semana, podendo atingir também até o dobro dessa dose. Lembrando que a vitamina D, a concentração sérica da vitamina 25-oxi-D, deve ser acima de 20 nanogramas em mulheres saudáveis com menos de 60 anos. Mas se ela é idosa ou tem osteoporose, a vitamina D tem que estar entre 30 e 60 nanogramas por ml. Orientar o exercício físico, aquele que causa impacto no osso, por exemplo, a caminhada, que é um exercício físico barato. Mas só a caminhada, ela não é suficiente, porque ela tem nenhum efeito ou muito pouco efeito sobre a massa muscular, a força, o risco de fratura. Então, olha a recomendação da Associação Americana de Ginecologia e Obstetrícia. Atividade física aeróbica de rotina, impacto moderado a alto, e exercícios de fortalecimento muscular e exercícios contra a resistência. Então, ela tem que caminhar e fazer também esses exercícios. E para a prevenção de perda óssea, nós recomendamos a terapia hormonal. Mas a terapia hormonal é sempre indicada em pacientes que têm osteopenia? Olha, a Associação Americana de Menopausa recomenda, nas suas indicações de terapia hormonal, ela chama atenção para a prevenção de perda de massa óssea e redução de fratura. Então, a terapia hormonal está indicada nesses casos de perda óssea. E quais são os critérios para se indicar a terapia hormonal na osteopenia? Nós temos que avaliar a idade da paciente e avaliar se ela tem contraindicação à terapia hormonal. Então, nós sabemos que a terapia hormonal inicia em pacientes com menos de 60 anos ou menos de 10 anos de pós-menopausa, os benefícios superam os riscos. Mas se ela é iniciada após essa idade, os riscos são maiores, porque ela tem um risco maior de AVE, de trombose venosa, embolia sistêmica e ataque isquêmico transitório. Então, eu só devo iniciar a terapia hormonal em pacientes que têm menos de 60 anos ou menos de 10 anos de pós-menopausa. Com relação às contraindicações, isso já é bem discutido, já é bem conhecido, mas está havendo algumas modificações, por exemplo, no câncer de endométrio. Nesses casos, existe uma exceção. Se o câncer de endométrio é baixo grau, estádio 1, e a paciente foi esterectomizada e ela está com bastantes sintomas vasomotores, a terapia pode ser indicada. Mas essa decisão deve ser sempre compartilhada com o paciente e o oncologista, porque a paciente ela segue mais a orientação do oncologista do que do ginecologista quando o assunto é câncer. Com relação ao câncer de ovário, vocês podem ver, olha, que nessas indicações antigas, nem se falava em câncer de ovário. Então, se fazia terapia hormonal em qualquer pessoa que tinha tido câncer de ovário.
Mas, atualmente, recomenda-se que, se a paciente tem tumores de células da granulosa, adenocarcinoma seroso de baixo grau, há contraindicação à terapia hormonal. E os tumores de borderline? Os dados ainda disponíveis são muito limitados, mas se a doença foi completamente ressecada, a terapia pode ser considerada. E qual é o esquema de terapia hormonal está indicada na osteopenia? Nessa publicação da Associação Americana, ela afirma que, quando acompanha o uso da terapia hormonal e a resposta na densidade mineral óssea, não foram observadas diferenças claras durante o uso de diferentes doses do estrogênio. Qualquer dose de estrogênio aumenta a densidade mineral óssea, mas vocês podem observar aqui, olha, quando se usou 0,5 miligrama e 1 miligrama, há um aumento maior na densidade mineral óssea quando se compara, por exemplo, com 0,25. E não foram observadas diferenças também claras quando se faz a terapia oral e a terapia transdérmica. Embora a gente saiba que a terapia transdérmica parece ter menor risco de acidente cerebral encefálico, né? E também de ATEV. Então, nós podemos usar estrogênio oral, estradiol ou valerato de estradiol, 0,5 miligramas ou 1 miligrama, sempre uso contínuo. É importante o uso contínuo para manter a saúde óssea. No transdérmico, se a paciente não pode usar oral, nós vamos usar a forma de gel, que pode ser em forma de uma bomba ou de sachê, podemos usar a dose de 0,5 até 1 miligrama. E o adesivo, que troca 2 vezes por semana, aqueles que liberam 50 e 25 microgramas de estradiol. Com relação ao progestagênio, nós vamos fazer o esquema sequencial, se a paciente quer sangrar todo mês, o esquema contínuo, quando ela não deseja sangrar. No esquema contínuo, a dose é sempre a metade da dose do esquema sequencial, com exceção da noradrenalina, que é a mini pílula que nós temos no SUS, que aí nós vamos usar 2 comprimidos de 0,35 miligramas nos 2 esquemas. Podemos usar estradiol oral, o transdérmico, podemos usar também o estrogênio, a progestagênio transdérmico. Nesse caso, ele vai estar sempre unido ao estradiol. Então, nós não temos progestagênio transdérmico isolado. Ele vai estar sempre associado ao estradiol. Podemos usar o estradiol oral ou transdérmico e colocar um DIU de levonorgestrel. Ele pode ser usado por 5 anos, né, para proteção endometrial e sempre na dose de 50 miligramas. Então, aquele outro progestagênio que tem 19,5, que é um excelente anticoncepcional, para proteção endometrial ainda não tem trabalhos avaliando. E podemos usar também tibolona para uso oral. Então, no nosso caso, nós temos uma paciente com osteopenia de baixo risco de fratura ou alto risco de fratura. Então, a conduta é diferente nesses 2 grupos. Na osteopenia de baixo risco, eu vou fazer prevenção de perda de massa óssea. Já na osteopenia com alto risco de fratura, eu vou fazer um tratamento medicamentoso semelhante ao tratamento da osteoporose. Então, em qualquer osteopenia, eu vou fazer o tratamento não farmacológico. E qual que é o tratamento farmacológico? A primeira escolha é a terapia hormonal. Mas e se a paciente não pode usar terapia hormonal? Eu posso usar os bisfosfonados e o haloxipeno. Então, vocês estão vendo aqui uma proposta da Sociedade Americana para a Prevenção de Osteoporose. Vocês observam que eles orientam várias medicações, várias doses hormonais, recomendam também o uso da tibolona e o haloxipeno, e também os bisfosfonados para a prevenção de osteoporose.
Nessa publicação, eles chamam a atenção que nas mulheres na pós-menopausa mais jovens e saudáveis, a terapia combinada ou isolada, o estrogênio isolado, é a terapia mais apropriada. Mas pode-se usar, por exemplo, o haloxifeno naquelas pacientes que têm um risco elevado de câncer de mama e podemos usar os bisfosfonados. Os bisfosfonados podem, então, ser escolhidos se há contraindicação à terapia estrogênica, ou se a paciente fazia e agora interrompeu o uso, ou ela tem um fator de risco para fratura, como, por exemplo, histórico familiar, mas que não atende os critérios para tratamento de osteoporose. E qual vai ser a dose? Então, para a prevenção, nós vamos dar a dose pela metade da dose que é usada na osteoporose. Então, o alendronato aqui nós vamos usar 5 miligramas, porque a dose plena é 10, ou se não, 35 miligramas por semana, né? 5 miligramas por dia ou 35 miligramas por semana, enquanto a dose plena para a osteoporose é 70 miligramas por semana. Então, nós podemos usar metade da dose naquelas pacientes que não podem fazer uso hormonal. Aqui vocês observam a conduta da Associação Americana e o Colégio Americano de Endocrinologia. Olha, para a prevenção, eles recomendam terapia hormonal e recomendam também bisfosfonados e o haloxifeno. Associação Europeia, quando a paciente tem baixo risco, eles vão com mudança de estilo de vida, terapia hormonal e a CERMES, que é o haloxifeno. Então, nós podemos dizer o seguinte: na osteopenia com alto risco de fratura, o tratamento farmacológico deve ser semelhante ao da osteoporose. Então, vocês observam aqui, olha, na Espanha, eles recomendam, quando você tem alto risco de fratura, tratamento. E aqui no Brasil também, um professor que estuda muito a osteoporose. Se tem alto risco de fratura, tratar farmacologicamente. E a ANAMES, o que ela recomenda? Que o tratamento farmacológico é recomendado na pós-menopausa em paciente que tem fratura vertebral quadril, na paciente que tem osteoporose e naquelas que têm osteopenia, com risco aumentado de fraturas pelo frax, ou tem uma história de fratura em outros ossos. Então, na paciente com alto risco de fratura, vou fazer também o tratamento não farmacológico, que isso não pode deixar de faltar, e o tratamento medicamentoso semelhante ao da osteoporose, existe uma divergência de conduta em vários serviços no mundo. Essa conduta é a seguinte: alguns autores recomendam que a terapia hormonal pode ser feita se a pessoa tem menos de 60 anos ou menos de 10 anos de pós-menopausa, e se ela passou dessa idade, vai fazer os bisfosfonados. Já outros serviços acham que, nesse caso, deve-se partir direto para os bisfosfonados e o denosumab. Então, vou mostrar aqui para vocês a conduta americana. Olha, eles recomendam o haloxifeno, os bisfosfonados e a teriparatida. Eles não recomendam a terapia hormonal. A Associação Americana e o Colégio Americano de Endócrino não recomendam terapia hormonal e recomendam outros medicamentos que eu mostro aqui para você. O alendronato, o denosumab, o risdendronato, a terapia alternativa, por exemplo, como o haloxifeno. Também não falam em terapia hormonal. Quero mostrar aqui para vocês a Sociedade Endócrina, na sua publicação. Olha, se ela tem risco baixo e moderado, ou risco alto, eles recomendam o bisfosfonato. Mas olha que interessante. Se a paciente apresenta uma intolerância a essa medicação e tem menos de 60 anos ou menos de 10 anos de pós-menopausa, eles recomendam a terapia hormonal ou tibolol. A Associação Europeia recomenda os bisfosfonados e o inibidor de reabsorção óssea.
Então, eles recomendam bisphosphonados, haloxifeno, denosumab e a teriparatida. Mas eles chamam atenção sobre a terapia hormonal. Eles afirmam, nessa publicação, que é o Guideline Europeu, que o estradiol reduz o turnover acelerado que ocorre na menopausa e previne perda óssea. Existem trabalhos randomizados, controlados e estudos observacionais que mostram que o estradiol diminui em 30% o risco de fratura. E olha, eles apresentam esses dados, mostrando que a terapia hormonal tem um efeito, né, sobre o risco de fratura vertebral e não vertebral. Fratura vertebral e não vertebral. E aí eles discutem até o DABA-HI. Eles recordam que no DABA-HI demonstrou que a terapia hormonal reduziu o risco de fraturas, mas que as análises originais, né, desse estudo demonstravam que, quando se fazia tratamento por longo prazo, os riscos superavam os benefícios. Mas análises mais recentes têm mostrado que a terapia hormonal não foi associada a um risco aumentado de mortalidade por câncer, doença coronária e outras doenças. E eles deixam esse sinal. Isso pode desafiar a recomendação atual de usar terapia hormonal apenas para sintomas climatéricos, né? Chamando a atenção que eles estão abertos, né? Provavelmente vão fazer pesquisas nessa área, usando terapia hormonal em paciente com osteoporose. E o grupo brasileiro, que eles recomendam? Recomenda a terapia hormonal e a tibolona como uma opção terapêutica de primeira linha para prevenção de osteoporose e para tratamento de osteoporose em mulheres com menos de 60 anos ou menos de 10 anos de pós-menopausa, que é o período que a gente chama de janela de oportunidade. Eles recomendam também que pode ser usada a SERM e que a terapia hormonal e a SERM pode ser usada em osteoporose em mulheres jovens e que apresentam baixo risco de fratura. Quando nós comparamos a terapia hormonal com os bisfosfonados, a gente observa que a terapia hormonal previne perda de óssea e previne fraturas por fragilidade. E ela pode ser iniciada em mulheres com menos de 60 anos e menos de 10 anos, desde que não tenha contraindicação. E os possíveis riscos desaparecem quando interrompemos o uso da terapia hormonal. Já os bisfosfonados, com uso prolongado, há um comprometimento da estrutura óssea e diminuição da resistência óssea. E podem apresentar eventos adversos, e esses eventos podem persistir, esses efeitos residuais podem persistir por vários anos após você suspender a medicação. Então, a gente vê que a terapia hormonal tem algumas vantagens. Então, nós podemos dizer que na osteopenia com alto risco de fratura, em mulheres com menos de 60 anos ou menos de 10 anos, nós devemos iniciar com a terapia hormonal. Agora, se ela tiver contraindicação, nós vamos fazer bisfosfonados em dose menor. Agora, se as mulheres têm mais de 60 anos ou mais de 10 anos de pós-menopausa, e ela tem alto risco de fratura com osteopenia, eu vou partir com bisfosfonatos, como primeira escolha. E qual a dose que nós vamos usar aqui? Nós vamos usar a dose plena, aquela dose que é recomendada para o tratamento de osteoporose. Então, na prevenção, eu uso a metade dessa dose. E aqui, no alto risco, eu vou usar a dose plena. Diante dessas controvérsias sobre terapia hormonal e bisfosfonados, em 2022, o professor Marcos Felipe, ele fez um editorial na Revista Brasileira de Ginecologia. Ele fez esse editorial dizendo, olha, enfrentando a osteoporose, está a terapia hormonal sendo esquecida de ser usada? Qual é o papel do ginecologista? E ele chama a atenção que a terapia hormonal, os ginecologistas sabem prescrever com segurança. Quando aparecem efeitos colaterais, eles sabem manejar bem. No entanto, os não ginecologistas geralmente não recebem essa informação. Talvez seja por isso
por essa razão que eles optaram por outras terapias. Então, vocês observam que quando o guideline é feito por não ginecologista, eles optam sempre, como primeira escolha, outros medicamentos que não a terapia hormonal. Mas o que nós temos observado na prática é que, entre os ginecologistas, tem sido feito uso crescente de bisfosfonados como primeira escolha em detrimento da terapia hormonal. Mesmo para aquelas pacientes dentro da janela de oportunidade e que não têm contraindicações ao uso da terapia hormonal. Aí ele deixa uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Por que os ginecologistas estão perdendo essa oportunidade de prescrever a terapia hormonal? Ele tem que prescrever a terapia hormonal na janela de oportunidade, né? E também quando não tem contraindicação. Vocês podem ver aqui, por esse gráfico, que a maioria das nossas pacientes, a maioria das pacientes que nós vamos atender é de baixo risco de fratura ou risco alto. Então, vocês podem ver aqui as idades da paciente, né? Então, é um número muito grande de paciente que nós podemos trabalhar com a terapia hormonal, deixando essa paciente com um osso mais saudável e postergando o aparecimento da osteoporose. Então, nós temos um trabalho importante na melhoria da massa óssea dessas pacientes. Para terminar, eu quero convidar vocês para um curso de atualização em ginecologia endócrina e reprodutiva que nós vamos fazer aqui no nosso hospital, que será online. Eu quero agradecer o convite e estou disponível para as perguntas. Excelente apresentação, professora Maria Célia, muito didática, os slides esclarecedores, e abordou a temática desde a terapia comportamental, da importância, né, de nós estarmos sempre atentos à osteopenia, a qualidade desse osso, lembrou o tratamento hormonal, o não hormonal, as indicações, as contraindicações, né, do tratamento hormonal, e essa reflexão final, professora Maria Célia, que é, sem dúvida nenhuma, fundamental, uma vez que no Sistema Único de Saúde, a terapia hormonal, na verdade, nós temos algumas peculiaridades, né? Porque depende de protocolos, muitas vezes locais, né? E disponível no nosso Registro Nacional de Medicamentos, nós temos somente o estrogênio conjugado, que não é mais o equino, né? Relembrar. E o por via oral, o progestagênio por via oral, nós tínhamos somente o acetato de hidroxiprogesterona, que em muitos serviços também já não estamos mais recebendo, né? E a noradsterona, que você colocou muito bem, que é a minipílula, né? Nós temos que usar aí sempre acima de 2 comprimidos. Então, a terapia hormonal, na verdade, sem dúvida nenhuma, né, é uma discussão, mas a gente tem que ter esse olhar também do que a gente tem disponível no Registro Nacional de Medicamentos. E da terapêutica não hormonal, eu acho fundamental, professora Maria Célia, muito legal que você colocou, relembrando, né, nos seus primeiros slides, as questões relacionadas à identificação dessas mulheres que são de risco. Então, eu acho muito importante a gente estar relembrando o pessoal da atenção primária, né, com relação à saúde óssea, daquela mulher de risco, que a gente, após os 40 anos de idade, pode ser utilizado o índice de Frax, até mesmo para localizar essa paciente, porque muitos protocolos também da atenção básica são para mulheres acima
de 60 a 65 anos, que eles solicitam a densitometria óssea, mas a gente pode antecipar essa solicitação, né? Desde que a gente tenha uma avaliação do risco desta mulher de fratura por meio do índice de Frax, que a professora Maria Célia colocou, né, nos seus slides e mostrou, inclusive, o site da Abraço, onde a gente pode achar essa calculadora de risco. Então, é muito bacana, professora Maria Célia, né, a gente recordar essa mulher de risco, como que ela pode ser avaliada, né, e como que ela pode ser identificada, lembrando que você colocou que as principais, né, o maior número, as usuárias aí do nosso Sistema Único de Saúde, geralmente têm o seu primeiro acesso nas unidades básicas de saúde. E aí, lembrando, né, desse risco, então aí eu também coloco o tratamento não hormonal com os bifosfonatos, né, que nós temos, lembrar aí o pessoal do site da Secretaria de Estado de Saúde, nós temos por meio do LME fácil que a gente coloca, né, que seriam as medicações de alto risco, e nós temos lá o alendronato, e nós temos os CIDs respectivos, as indicações e as documentações necessárias para que essa mulher tenha acesso a medicamentos de alto risco. Então, eu fiz esse brainstorm, professora Maria Célia, somente para a gente deixar aqui para o pessoal colocar as perguntinhas, né? E Suzete, Joaquim, o Joaquim é o mais novo integrante da área técnica da saúde da mulher, ele também é ginecologista, professora Maria Célia, e também a Suzete, que já está aqui conosco há muitos anos, né, Suzete? E que também compõe a área técnica da saúde da mulher, além das nossas articuladoras da saúde da mulher nas diferentes DRS. Então, eu deixo o pessoal para colocar as perguntinhas para a professora Maria Célia. Eu gostaria só de ter uma fala rápida. Eu acho importante agradecer a aula da doutora Maria Zélia por todo o contexto que a gente já sabe, mas salientar uma coisa importante que a gente vê muitos, até ginecologistas, né? Eles não fazem muito essa diferenciação do risco de baixa fratura, osteopenia com baixa fratura, ou com risco de maior fratura. Então, normalmente, eles, quando é um risco de maior fratura, eles não fazem o tratamento como se fosse osteoporose. Eu acho que isso que é importante salientar, né? Como a doutora Maria Zélia comentou, então essa osteopenia com maior risco de fratura, já iniciar o tratamento como osteoporose, que muitas vezes é uma interpretação muito superficial do exame da densitometria óssea, e uma vez osteopenia, eles não fazem o tratamento correto. Eu acho que é importante salientar, e eu agradeço a doutora Maria Célia por essa intervenção. Obrigado. Obrigada. Professora Maria Célia quer fazer um reforço sobre a temática? Olha, eu acho que, Joaquim, de fato, eu acho que muitos ginecologistas desconhecem isso, né? E o que eu acho é o seguinte, na atenção primária, o que a gente vê muito é o seguinte, eu não sei se a nossa realidade é igual à realidade de São Paulo. Na verdade, densitometria não é muito fácil o acesso, né? Então, o que o pessoal está fazendo aqui? Está recomendando fazer o Frax, tem a densometria, aí aparece aquela faixa amarela. Então, quando a marcação está na faixa amarela, aí reivindica a densometria, né? Porque a realidade do SUS é que a gente não tem muita facilidade da densometria, né? Então, seria densometria acima de 65 anos. Mas se a paciente tem menos, e ela tem fatores de risco, por exemplo, ela é fumante, ela deveria fazer a densitometria. Então, aqui em Ribeirão, eles estão liberando a alendronato para a pessoa usar se ela fez o Frax e tem alto risco de fratura.
tudo bem, o tratamento está correto. O problema é que você não tem como comparar depois se melhorou. Está usando alendronato, mas melhorou? Você não tem. Então, você precisaria da densometria. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que a Febrasgo está trabalhando muito junto ao Ministério, lutando para que nós consigamos medicação para os pacientes do climatério. Porque existe uma preocupação muito grande com a gestação, o puerpério, e o climatério é deixado de lado. E a maior parte das nossas pacientes hoje vivem dentro do climatério, né? Eu até falo com meus alunos, olha, o maior número de pacientes que você vai ter no seu consultório é climatério. Então, aprende a fazer, trata bem, que aquela senhora vai trazer a filha, vai trazer a sobrinha, vai trazer a neta para você, né? Mas o que eu acho é o seguinte, se a gente conseguir receber ao menos o estradiol, né? Ou o valerato de estradiol, e um progestagênio, porque a gente sabe que a noradisperona não é um excelente progestagênio, né? Ela é boa para a proteção endometrial, mas a gente sabe hoje que a didro, né, progesterona, que é o Dufasson, e a progesterona micronizada, elas têm menos efeito na mama e têm menos risco de trombose. Então, nós temos que lutar, por exemplo, para didro, 10 miligramas, que é o Dufasson, porque não é tão caro, né? E nossos pacientes vão beneficiar. Mas aqui no nosso serviço, o que a gente prescreve, quando a paciente não pode comprar, de fato, é a minipílula, que tem no SUS, né? A minipílula tem. Então, a gente tem usado muito. Então, a noradisperona para endométrio, ela é excelente. Inclusive para uso prolongado, mais de 5 anos, ela é melhor para endométrio do que a didro e a progesterona micronizada. Mas a gente sabe que a maioria das mulheres faz terapia hormonal por uns 5 anos, depois abandonam, não querem mais, né? Então, se a gente pudesse usar um progestagênio melhor, seria muito bom. Agora, quando eu tenho uma paciente com osteopenia, quer dizer, ela chegou com a densitometria. Eu só vou pegar esses casos se alguém pediu a densitometria para ela, e que é difícil na rede pública, né? O que acontece no nosso hospital? Tem umas vagas para a gente pede densitometria dentro do serviço do HC e tem vagas para os atendimentos do SUS. Os pacientes não comparecem. Por quê? Demoram tanto para marcar que a pessoa esquece, né? Então, eu acho que hoje em dia a Organização Mundial da Saúde está muito preocupada com a massa óssea, porque calcula-se que vamos ter muitos problemas ósseos. Nossas mulheres estão vivendo mais, e um grande número não faz terapia hormonal, então tem massa óssea ruim, então nós vamos ter um número muito grande de fraturas em pacientes, né? Então nós temos que preocupar. E nós que temos que lutar por isso, né? Eu achei muito bonito a equipe de direção da Febrasgo e da SOGESP lutando para o Ministério da Saúde assumir o climatério, colocar pelo menos os medicamentos básicos, né? Aqui no HC, a gente consegue pôr Mirena, entendeu? Que seria muito bom, 5 anos, sem preocupar com progestagênio. Mas essa não é a realidade do Brasil. Seria muito bom se a gente conseguisse também. Eu acho que a gente tem que lutar, pedir, né? Dentro da secretaria, a gente tem essas discussões, porque só se preocupa com pré-natal e anticoncepção, não é? Não sei o pensamento de vocês. É verdade, professora Maria Célia. É por isso que a gente trouxe, né, mesmo essa iniciativa, né, começou da Marisa, da Suzete e minha, antes, inclusive, né, da oportunidade de termos, né, como nosso coordenador da área técnica da saúde da mulher, no governo do estado de São Paulo atualmente, o professor Dr. Edmundo Chara Baracá, mas ele sempre foi um incentivador, né, para que nós
estivéssemos sempre junto, né, da Secretaria do Estado, em consultorias, em conversas, e é por isso que a gente trouxe esse fórum um pouco, professora Maria Célia, que é um fórum onde a gente discute as principais demandas, e eu brinco, ginecológicas na saúde da mulher, uma vez que a maioria dos fóruns estão associados aí à saúde materna, à saúde infantil, até porque são indicadores, né, aí de desenvolvimento humano, enfim. Mas tem uma perguntinha aqui. Bruna, você levantou a mão, querida? Então, pode falar. Olá, tudo bem? Tudo Tudo bem. bem, doutora? Prazer, sou a Bruna Creme, eu sou articuladora da saúde da mulher aqui de São José do Rio Preto, doutora. Primeiro, parabenizá-la, assim, estou de queixo caído, assim, a gente estava conversando, estou conversando com a articuladora da atenção básica aqui ao meu lado, e eu disse, doutora, está falando que a partir dos 40, então, nós podemos fazer essa busca ativa dentro da APS com esse índice para as mulheres que têm fator de risco ou para todas, doutora? Eu acho o seguinte, olha, se ela já tem um fator, nós devemos fazer o Frax em toda mulher do climatério. É grátis, a gente entra lá na Abraço, todo mundo pode, né? Se você encontrar lá, você já vai decidir o que você vai fazer. Agora, se a paciente já tem um fator de risco, por exemplo, uso de corticoide oral por mais de 3 meses, é fator de risco de perda de massa óssea. Essa paciente já deveria ir para densometria. Se ela é fumante atual, densometria. Mas, mesmo assim, nós fazemos, mesmo ela tendo um fator de risco para osteoporose, nós fazemos o Frax também, anotamos, entendeu? Mas o Frax tem que ser incorporado na atenção primária, né? Então, aqui na saúde da família, nós estamos fazendo aqui em Ribeirão, tem feito. Perfeito, doutora. A partir dos 40 anos, então, Uhum. para todas as mulheres. Todas as mulheres. Faz uma vez por Ótimo. ano, né? E Nossa, você vai muito ver, bom. se ela é fumante, você faz lá o Frax e você vai ver que ela vai dar alto. Ela vai dar na faixa, porque eu não mostrei esse gráfico, né? Porque eu mostrei o gráfico apenas quando ela tem já uma densometria. Então, quando ela tem a densometria, vai aparecer só o vermelho e o verde. Mas quando ela não tem a densometria, vai aparecer uma faixa amarela. Nessa faixa amarela, se aparecer o ponto, quer dizer, tem que fazer densometria. Então, isso aí é o jeito da gente lutar junto à Secretaria da Saúde para a gente ter as vagas de densometria, né? Eu estou apaixonada por esse tema, né? Porque antigamente o ginecologista não preocupava com massa óssea, mas nós temos. Porque a osteoporose, ginecologista, reumato, endócrino, ortopedista, geriatra, todo mundo tem que cuidar, porque só os endócrinos e reumato não dão conta. Então, nós temos que cuidar. E as pacientes nos procuram, né? Então, o ginecologista é um cargo, é uma posição muito importante dentro da saúde óssea, né? Quando eu oriento os meninos para preencher aquele campo, para a gente ganhar tempo, né? Porque a gente tem que preencher exame e orientar. Quando você vai preencher aqueles dados lá, não precisa pôr o nome da paciente, não precisa pôr o ano de nascimento. Você ganhar tempo. Você põe a idade, o sexo feminino e vai respondendo sim ou não, sim ou não. E calcula. Então, aquela parte que eu mostrei lá, que você preenche do aparelho, da densidade mineral, você não vai preencher aquilo. Então, é rápido. Pode falar, Isabel. Lembrar, pessoal, que nós, ano passado, né, tivemos a oportunidade aí de 2 temáticas importantes também, com o professor Bácaro, e a gente discutiu exatamente o índice de Frax, né?
a importância da utilização do índice de Frax e na avaliação de risco, né, dessas pacientes. Então, é fundamental, sem dúvida nenhuma, a identificação de risco, né, professora Maria Célia? É fundamental mesmo. Joaquim, você ia fazer algum comentário? Sim, eu vejo que estou um ano aqui na Saúde da Mulher do Estado, quase, e eu vim do município. O que eu vou falar é do município de São Paulo, né? A contradição. Depois eu gostaria de saber das articuladoras do interior, se os territórios têm facilidade ou não de solicitação da densitometria óssea, né? Porque aqui no município de São Paulo se preocupou com a osteoporose, mesmo porque o aumento da população SUS aumentou bastante, né? Então, eu nunca tive dificuldade de pedir densitometria óssea, inclusive a partir do início do climatério, da menopausa, né? Que muitas vezes, aí, se a gente seguir o protocolo, não tem necessidade. Mas aí a gente caiu num outro problema, né? Eles solicitam muito densitometria óssea, mas não sabem interpretar. Eu acho que o grande legado de hoje da doutora Maria Célia é que, independente ou não, é a mudar a atitude de vida da mulher quando chega nessa fase de vida, né? Daquelas orientações que ela preconizou, o cálcio, a vitamina D, caminhar, o exercício para aumentar a massa muscular. Isso é indispensável para qualquer uma, e já melhora a qualidade de vida e já previne toda essa patologia. E se tiver necessidade, fazer a densitometria, e a gente está brigando que eu falo no bom sentido, brigava no município, vamos ver aqui, isso que a doutora Maria Zélia falou, se esqueceu-se, ou o pessoal não se tocaram que a população envelheceu no Brasil, né? Se a gente pegar o scout das mulheres com mais de 50 anos do Brasil, é muito alto. A gente está vendo um scout aí que as mulheres de grandes centros vivem em média 75 anos, em média. 75 anos é 1/3 de vida a mais que ela tem, para que ela viva com qualidade, né? Então, essa visão do tratamento, da orientação da mulher do climatério é muito importante, né? Eu agradeço a doutora Maria Célia, os tópicos principais, e a gente vai ver aqui, fazer um diagnóstico. Eu não sei se a Bruna, outra articuladora do Estado de São Paulo, pode falar quanto à dificuldade ou não de solicitar a densitometria, por favor. Doutor, Joaquim, eu acho que o pessoal realmente. colocou. Ai, Só para perdão. recordar, Joaquim, desculpe, Bruna, que o pessoal colocou. Por quê, Joaquim? A questão, talvez, quando você trabalhou na prefeitura, né, o problema são alguns protocolos, né, principalmente vinculados ao protocolo da atenção básica do Ministério da Saúde. E eles colocam algumas questões relacionadas exatamente à solicitação, a partir de quando, né? E pela Organização Mundial de Saúde, a preconização para aquela paciente de baixo risco, né? Sem risco algum, né? Tanto os algoritmos canadense como o Task Force americano, acaba colocando, aí a própria Organização Mundial de Saúde, que a professora Maria Célia colocou, a partir dos 65 anos, clássico, né? E aí, Joaquim, a partir destes protocolos, né, algumas organizações, às vezes até, ou alguns gestores, acabam não deixando dar andamento àquele pedido. Quando a paciente chega para realizar, é contraindicado, às vezes, né, pela faixa etária. Então, por isso que a gente tem utilizado, Joaquim, o índice de Frax, que a professora Maria Célia já falou. E daí a gente coloca na justificativa, até mesmo para se conseguir a medicação de alto custo, né? Existem algumas prerrogativas aí para a gente estar conseguindo a medicação. Então, eu acredito, Joaquim, que o que eles estão falando seja isso. Mas vamos ouvir o pessoal. Não, achei perfeito, né, as colocações de vocês, doutora. Aqui no interior não é diferente. Todo mundo acha que a dificuldade, a gente vem trabalhando bastante isso na regionalização, e a gente conseguiu conversar muito com o município, estado, né, ouvi-los,
Mas, assim, é um pouco complicado. Nós temos 7 regiões de saúde, doutora, com 102 municípios. E é complicado porque quanto mais longe, inclusive, da cidade grande, aqui de São José do Rio Preto, a solicitação de densiometria fora da faixa, até dentro da faixa, é enorme. Então, o CDR, que é a fila, é muito grande. A espera para uma densiometria é grande. O CDR é uma fila que a mulher fica nessa espera, nessa expectativa, porque pede-se muito exame, mas não faz aquilo que o doutor está dizendo, né? Que é a alimentação, que a senhora muito bem colocou, a professora a doutora Maria Célia, alimentação, exercício físico com impacto, né? Até a gente outro dia estava conversando no DRS, fez uma roda de conversa da saúde da mulher no climatério, e falando dessas questões, né? Porque todo mundo acha no interior que hidroginástica é o melhor, mas não, tem que ter impacto. Então, todas essas questões ficam um CDR grande e se esquecem da qualidade de vida com relação à prática de exercício e às orientações da prevenção primária, né, doutora? E o É, SCORE agora veio somar, que além de você orientar a alimentação e a questão de exercício, que é fundamental, até para prevenir câncer de colo de útero, câncer de mama, tudo quanto é tipo de câncer, isso é prevenção primária que todo mundo parece que se esqueceu, e não o exame é fundamental, o exame é rastreamento, né? Mas esse score é fácil, é muito, né, simples de aplicar na consulta, não precisa da densiometria. Olha, senhora, vamos aguardar sua densiometria, ou se der alterado, eu vou priorizar dentro das minhas filas aquela que precisa. Isso é perfeito, muito obrigada. Passo a Pessoal, mais palavra. alguém gostaria de falar com a professora Maria Célia? uma A coisa que eu nossa percebo uma também, Isabel, é o seguinte: principalmente o médico de família, né? Não estou falando de ginecologista, né? O medo da terapia hormonal, porque estão presos lá quando saiu o resultado do exame de WHI. Nossa, faz. Esse trabalho foi depois reanalisado várias vezes, né? Encontrar esse WHI foi muito importante, mas ele tem algumas falhas e que foram discutidas durante esses anos todos. E tem muito médico que está preso ao WHI lá de 2002, 2004, né? E não quer fazer terapia hormonal. Você tem que selecionar bem. Se eu faço terapia hormonal, eu tenho que fazer mamografia todo ano. Se o SUS recomenda mamografia acima de 50, mas se ela está com 45 e faz terapia hormonal, ela tem que fazer mamografia todo ano. E a gente justifica, né? Então, eu percebo assim, não ginecologista, mas geralmente médico de família é resistente à terapia hormonal. E hoje a maioria das nossas pacientes passam um médico de família. Então eu já fui coordenadora de residência de medicina de família, né? Duas vezes aqui. Então a gente batalhava muito sobre isso. Mas, de um modo geral, eu vejo que existe esse medo, né? professora Maria Célia, eu acho que sem dúvida nenhuma, acho que a terapia hormonal, o WHI, né? Na verdade, não só a terapia hormonal, mas a gente sempre fala o tipo de terapia hormonal, a via de administração, né? Eu acho que tudo isso ainda tem que ser sempre, né, debatido, rediscutido, né, e desmistificado, como você colocou muito bem. E o nosso encontro, professora Maria Célia, é 1 hora, né, uma Certo. horinha todo mês, e nós já estamos aí chegando nos nossos últimos minutos, então eu vou deixar aberto se mais alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, gostaria de relembrar, né, dos nossos encontros que ocorrem da segunda ou terceira quarta-feira,
né, de todo o mês que nós fazemos o nosso Fórum de Assistência à Saúde da Mulher em seus diferentes ciclos de vida. Então, encaminhem as temáticas, encaminhem os temas que vocês gostariam, né, de ouvir, para que nós possamos aí ir em busca de palestrantes tão ilustres como a professora Maria Célia, que hoje nos deu a oportunidade de conversarmos a respeito de osteopenia, né, a conduta no climatério, e fazer este brainstorm. E se vocês quiserem, mais uma vez, a gente pode fazer, também convidar a professora Maria Célia para trazer casos clínicos, que a gente também faz isso, viu, professora Maria Célia? A gente, da outra vez, o pessoal gostou muito da temática, queria mais, né? Então, aí a gente fez, por exemplo, sobre a mesma temática, discussão de caso clínico, né? Então, assim, a gente deixa aberto sempre, e gostaria de agradecer em nome do nosso coordenador da área técnica da saúde da mulher, do governo do Estado de São Paulo, aqui da Secretaria de Estado da Saúde, professor doutor Edmundo Chada Baracá, e a oportunidade de estarmos fazendo esses fóruns, essas reuniões, sempre com incentivo do professor Baracá. Muito Suzete, obrigada. Joaquim e todos os articuladores gostariam de dar mais alguma pergunta para a professora Maria Célia, e agradecer imensamente, professora Maria Célia, da oportunidade de você ter estado aqui conosco, do seu tempo, né? Que nós sabemos que a vida de todo mundo é corrida, né? E que a gente sabe o valor da capacitação em saúde, né? O valor dessas aulas que depois ficam no nosso YouTube, e os profissionais têm a oportunidade de rever. Então, professora Maria Célia Mendes, é fundamental, né, nós termos este incentivo dos professores, como a Faculdade, né, de Ribeirão Preto, de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, dos professores que nos auxiliam nessa capacitação continuada, né, na assistência à saúde da mulher. Então, meu muito obrigada, nosso agradecimento mais uma vez. Obrigada. Pode falar, doutor. Não, pode falar. Não, em nome aqui do nosso departamento, da Suzete, da Marisa, do próprio nosso coordenador, o professor Edmundo Baracá, eu só tenho que agradecer, né? Eu acho que é uma coisa muito importante valorizar o profissional que tem os conhecimentos e querem repassar, multiplicar, né? Para que isso tenha um impacto na sociedade, né? Então, muito obrigado, e nós vamos conversar. Se tiver uma necessidade aí para um outro momento, com outro tema, ou caso clínico, como a doutora Isabel comentou, a gente vai entrar em contato com a senhora. Muito obrigado pela disponibilidade. Estou sempre à disposição. Muito obrigada pelo convite. O que eu queria passar para todos é que a gente teve uma, doutora Maria, que foi dia 20 de março, que já está com 500 visualizações no YouTube. A gente fez duas nesse dia, que foi da GO, da ginecologia, e do ciclo gravídico. No momento, ela já está com quase 500 visualizações. Essa semana, a Baixada pediu o link para divulgar na atenção primária. Então, assim, às vezes pode até não estar tão cheio a web, mas todos eles compartilham o link para os profissionais poderem assistir, porque nem todos também têm a disponibilidade do horário para estar conosco. Mas essa parte que a gente vê lá, quantas visualizações, é muito boa, né, professora? Que daí a gente vê que muito bom. compartilhou e os profissionais teve acesso à informação, que são coisas muito importantes para dar continuidade no atendimento deles. Lembrando que o nosso próximo encontro vai ser 8 de maio. E daí, em tempo oportuno, a gente passa o convite, e o nosso colaborador palestrante, que tão importante quanto ouvir, é saber quem vai compartilhar o conhecimento conosco. Parece que temos uma mão levantadinha. Da Lucila. Eu só ia comentar, Su, que inclusive está no informe permanente de saúde da mulher, nos colegiados. Então, no informe da saúde da mulher, a gente também está disponibilizando o link das gravações para que os gestores possam compartilhar juntamente com os técnicos, tá?
E agradeço aí, foi ótimo. Obrigada, doutora. De nada. Obrigada, Lucília. Mais alguém? Ok. Então, Suzete, Joaquim, vocês querem encerrar? Ou a gente pode encerrar? E, professora Maria Célia, muito obrigada mais uma vez, como nós colocamos aqui, da sua disponibilidade, da oportunidade de estar aqui conosco, com o nosso grupo de trabalho, e que nós possamos fazer mais fóruns juntos. Muito obrigada. De nada. Eu também agradeço e com certeza teremos outros encontros, né, com essa temática, assim, porque é uma bandeira também que a Marisa leva até para o gabinete do secretário, o cuidado com o climatério. Eu queria passar que a Janaína pediu desculpa por não estar presente, ela estava em uma outra reunião do território dela, que é Ribeirão, mas ela vai pegar o link depois para poder ver a aula e até se apresentar para a doutora Maria Célia. Eu agradeço a participação de todos e, em tempo oportuno, eu encaminho o link da nossa próxima web. Ótima tarde a todos. Obrigada. Muito obrigada.